Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Nós continuamos na série O Remanescente Fiel. E outro dia uma irmã me ligou, mandou um e-mail, dizendo que estava feliz porque ela havia conversado que ela não acredita que toda a igreja tem um remanescente fiel. E ao ouvir a mensagem, eu falei a mesma coisa, que não é verdade que toda a igreja tem um remanescente. Só o remanescente é a igreja. O resto é joio, é combustível para o fogo. Deus não considera a igreja. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então a igreja não tem um remanescente. O remanescente é a verdadeira igreja, a única igreja. O resto é figurante. O resto é combustível para o fogo eterno, é Tobias e Sambalate querendo boicotar a obra de Deus, é aquela semente maligna plantada pelo maligno somente para tentar impedir o que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vemos então que o remanescente são pessoas que compreenderam 3 pontos que eu quero falar nessa manhã e também na quinta-feira, que é os 3 pontos: graça, paz e poder. Então, se nós compreendemos esses 3 pontos, estaremos inseridos no remanescente por revelação, porque as coisas de Deus, elas são reveladas, elas não são manufaturadas. Um homem não pode gerar uma igreja, nem mantê-la. Ele pode gerar uma denominação, uma religião, mas as coisas de Deus são produzidas pelo próprio Deus, mantidas pelo próprio Deus, de maneira que aquilo que é de Deus é sobrenatural. E começa com ele é o alfa, é mantido por ele, sustentado por ele. E tudo aquilo que é produção humana é trapolinho disso, né? Deus não quer o melhor do ser humano, Ele quer que rios fluam do nosso ventre. E que Deus maravilhoso é o nosso. Vamos iniciar no Evangelho de João, capítulo 20, eu quero ler com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 até o 22. Vemos então que a igreja começou de forma sobrenatural, tendo por iniciativa o próprio Deus. Não é algo intelectual apenas, né? É algo que é soprado de Deus, é trazido por Deus, foi ideia de Deus, não é? Então vamos ver lá em João capítulo 20, o versículo 19 até o 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo. Eu quero falar quinta-feira de uma forma mais profunda sobre os efeitos do pecado, que é o medo, a fraqueza e a maldição, e os efeitos da graça, que é a fé, a alegria, a paz, o poder e a eficácia. São caminhos totalmente diferentes. Um resultado daquilo que o homem fez, e o outro o resultado do que Cristo fez na cruz do Calvário, né? Os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Qual o resultado da cruz? A possibilidade da paz. Paz com Deus, paz interior, paz com os semelhantes. Então vemos que a justiça de Cristo na cruz proporciona àquele que crê uma inevitável paz. E essa paz se transforma em ousadia, fé, fruto, eficácia, não é verdade? Quem pode parar aqueles que estão nesse caminho revelado, nesse caminho santo? Não tem como parar. Por quê? E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhes, pois, o Senhor outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei
o Espírito Santo. Eles não seriam capazes de sair daquela esfera do medo para uma esfera de frutificação, para uma esfera de resultados maravilhosos, sem que o próprio Deus entrasse dentro deles, fizesse uma obra profunda para retirar o medo. Em 1 João 4,18 diz que o amor de Deus sendo revelado, percebido, gradativamente vai tirando todo o medo. Então o remanescente, ele está inserido no meio dos lobos. Jesus diz, eis que vos envio como cordeiro, singular, no meio de lobos, plural. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Portanto, a igreja dos últimos dias será um remanescente gemendo no meio de muitos escândalos, muito joio, muita religiosidade, muitos falsos profetas, mas ela sobreviverá. Porque é mantida por Deus, como Elias, que recebeu o pão do céu, praticamente, porque a nação estava 850 por 1 é covardia, né? 400 profetas de Baal, com 450 de Aserá, e Elias ali dizendo, se o Senhor é Deus, Ele vai mandar fogo. Mas se vocês estão certos nesse mundanismo, carnalidade, então o Deus de vocês vai responder vocês. Se Baal é Deus, então Baal é o Deus que diz assim, olha, amar é não julgar. Tudo é relativo. A verdade é relativa. É um cristianismo hinduísta. O que é o hinduísmo? O hinduísmo é o seguinte, se você for lá oferecer Jesus, todo mundo recebe. Só que não renuncia os 800 deuses, eles somam, Jesus vai ser 801. Lá, ninguém é contraditado. Ou seja, tudo é verdade. Então, eles recebem Jesus como recebe Shiva, Krishna, qualquer um. O cristianismo hinduísta é o seguinte, amar é nunca julgar, nunca dizer que você está errado. Amar é o seguinte, olha, Jesus perdoa, você não precisa fazer nada, mudar nada, e todo mundo está certo, todo mundo vai para o céu, é só palavras agradáveis. Esse é o cristianismo hinduísta dos últimos dias, onde a tua verdade é relativa. Não preciso dizer que você está errado, eu apenas expresso aquilo que eu penso, mas você também está certo, e que legalzinho, né? Você também é cristão, né? Você está fazendo essas coisas aí, a capa da Playboy, mas quem sou eu para julgar? Você está certo, e contanto que você devolva o budismo disso, Deus vai te abençoar. Esse é o cristianismo hindu, aonde é proibido proibir, aonde tudo que é feito em nome de Jesus, infalivelmente é Jesus. Mas a igreja viva, revelada, o remanescente, ele tem certos limites. Existem coisas que o Espírito Santo chama de pecado. Existem coisas que o Espírito Santo diz, isso você não participa. Existem coisas que o Espírito Santo diz, todo mundo pode, mas você não pode, porque você é meu, eu tenho ciúme de você. Aquele que é de Deus, ele é separado. Mas aquele que não é igreja, ele faz o que ele quer. Ele compra, ele vende, ele vai, ele volta. Ele é como um cisco no vento que vai para lá e para cá. Mas aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele tem esse limite. Está escrito. Ele viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Os valores de Deus não saem de moda para ele. O que era pecado no primeiro século, hoje continua sendo. Embora a mídia diz que já mudou agora, no evangelho gospel agora, já não é mais. Está tudo liberado. O importante é ser feliz e abençoado. Mas Deus continua levantando uma igreja. E a igreja de Deus, ela é santa. A igreja de Deus. No espírito, na alma e no corpo. Como? Pela graça. Não é pelo esforço. Não é a paranoia. Porque aquele que ele é religioso está sempre se esforçando para ser melhor. Mas aquele que é gerado de Deus, ele não se esforça. Porque o fardo de Jesus é leve. Ele é mantido milagrosamente, misteriosamente, como maná escondido. Ele é produzido por Deus. De forma que o coração dele é inclinado. E ele prefere a santidade. Não é uma coisa imposta,
não é um revólver na cabeça, não é ameaça, não é algo assim forçado, é algo revelado. Entende? Isso ou Deus faz, amigos, ou Deus revela essa palavra, ou a pessoa ficará a vida inteira na igreja tentando ser o que jamais será. Porque Paulo, escrevendo lá no seu esforço na carne, lá em Romanos 7, ele dizia: eu quero, eu tento, mas eu não consigo. Não é essa desculpa que a Bíblia passa, as pessoas passam a vida inteira dizendo: não, mas lembre-se daquela mulher que Jesus disse: eu também não te condeno. E só pregam essa parte. Mas ele disse: vai e não peques mais. Será que essa pessoa está arrependida a ponto de não querer fazer mais? E então, ou ela está simplesmente querendo ouvir: não, mas eu também não te condeno. Olha, seja feliz. Não é assim? Então, esse é o falso evangelho, é o canto da sereia, que atrai as multidões. É agradável. É agradável porque ele agrada a carne. Mas o Senhor nos chama em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3: vinde sofrer comigo, venha sofrer comigo as aflições de Cristo. As aflições de Cristo são muito úteis, porque elas são aflições no meio de muita consolação. Quando você é gerado por Deus, você será odiado pelo diabo e por todos aqueles que são do diabo. De forma que, infalivelmente, todo aquele que quiser fazer a vontade de Deus será perseguido. O diabo. Então, se você quiser ser popular, que quiser agradar as pessoas, você não pode agradar a Deus. Porque para agradar a Deus, você terá que agrade quem agradar, desagradar quem desagradar, você terá que viver a verdade, falar a verdade. E neste mundo, diz Jeremias 6,10, a palavra de Deus é coisa vergonhosa, não gostam dela. Portanto, se odeiam a verdade, vão odiar todos aqueles que andam na verdade e falam na verdade. Isso é inevitável. Então aí você tem que fazer uma escolha. E o caminho a porta larga, ela parece mais atraente à nossa carne. Porque ela permite certos prazeres que vão destruir lá na frente a eternidade. Mas, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É a lógica desta falsa igreja. Mas vamos falar da verdadeira. A Bíblia diz no Salmo 4, versículo 1, isso na tradução de J.N.W., que nas pressões o Senhor tem me alargado. Nós temos falado que o odre ele precisa se expandir. Mas ele tem que se expandir com qualidade, porque uma bexiga ela vai se expandindo, vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais porosa e estoura. Essa expansão, ela tem que ser expandida. O Senhor diz, nós temos que ser um odre fortalecido e expandido. Mas expandindo com força no Senhor. Ou seja, a mesma qualidade inicial daquele odre continua a mesma qualidade, forte e expandido. E como é que essa expansão acontece? Através das aflições. Quando você não encontra consolação em lugar nenhum, você vai encontrar onde? No Senhor. Quando você não tiver mais nada, a não ser o Senhor, então o Senhor será mais precioso que tudo. Então as perseguições, elas têm um aspecto negativo. E as aflições, as perseguições, elas têm um aspecto negativo para a nossa carne, que pode causar desmotivação, desânimo, preocupação. Esse é o aspecto, o perigo. Todos os dias somos entregues à morte. Isso é um perigo que corremos. Mas por outro lado, as aflições, elas nos levam mais para perto de Deus, de maneira que podemos percebê-lo melhor, orarmos com mais intensidade, buscar-me-eis e me achareis quando buscar todo o coração. Então as aflições acabam sendo o mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. Então, uma coisa neutra. A aflição, ou ela leva à depressão, ou ela leva à oração. Aí vai depender muito do vaso. Então, o odre é expandido nas pressões. É nas pressões que ele vai ser expandido. Mas sustentado com paz, consolação, abundante e infalível. Jesus pega aqueles discípulos e diz: olha, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Eles me odiaram, vão odiar vocês. Eles me perseguiram, perseguirão vocês. Mas se me ouviram, ouvirão vocês. E aí o que vemos? Uma igreja ousada, destemida, cheia de poder e sinais, mas perseguida, maltratada, odiada. Vemos ali em Atos dos Apóstolos o conflito inicial da igreja com a falsa religião. Esse conflito, ele é inevitável, a verdadeira e a falsa igreja.
É inevitável. Ele diz, eu não vim trazer a paz, mas sem espada. O que significa? Nós queremos paz com todos, mas o ímpio não quer paz conosco. A esfera dele é guerra. E a guerra é inevitável. Os filhos das trevas e os filhos da luz. Isso é inevitável. Não podemos ser ingênuos. E o Salmo 37 diz, não se indigne. Não fique chateado. Se vos odeio, se vos persegue, se vos maltrato. Oh, pastor, eu estou indignado, estou chateado, me perseguiram, me maltrataram, me xingaram. Ei, você foi chamado para isto, para superar tudo isso e continuar amando, perdoando e fazendo a vontade de Deus que te chamou. Nenhuma cara feia pode te parar, nem um maltrato, nem uma injustiça, nem uma hipocrisia, nem um escândalo. Porque há 3 grupos de pessoas na igreja: os que causam escândalos, os que se escandalizam e por causa dos escândalos desviam, desanimam, e os fiéis que perseveram, aconteça o que acontecer, porque tem uma aliança com Deus e faz a vontade de Deus e não se importa com mais nada. O Senhor diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele tem um compromisso com o Senhor o sustenta. 1000 estão caindo à direita, 10.000, mas ele sabe o que ele quer, ele tem compromisso, ele tem visão, ele tem determinação, e nada o fará parar. Nada o desanimará, nada o abaterá, porque ele é sustentado por Deus. E ele vence o mal com o bem, porque ele é mais forte. Por que ele é mais forte? Porque Deus está nele. De forma que isso é fichinha. Aonde morrem os fracos, os fortes sobrevivem. Aonde nunca deu nada, Isaac semeia e colhe 100 por 1 no mesmo ano. Porque se Deus está no negócio, os resultados serão excelentes, haverá um desempenho extraordinário. O odre é expandido nas pressões e o remanescente é colocado numa arena, um espetáculo, desprezado, humilhado, perseguido, odiado, e consegue sorrir. E eles olham como ele consegue sorrir e ter paz. Ele consegue, porque é um maná escondido, porque ele se alimenta do pão escondido. Ele é como raiz de uma terra seca, diz Isaías 53. Se ele for procurar estímulo aqui fora, não vai ter. Se ele procurar consolação aqui fora, não vai ter. A hora que ele precisar, ele será traído, maltratado. As pessoas vão falar mal dele, as pessoas vão criticá-lo, vão desprezá-lo. Mas ele não se importa, sabe por quê? Porque ele não está buscando isso aqui fora. Ele tem aqui dentro. A consolação de Deus, mais do que suficiente. Rios fluem do seu ventre. Ele, você brigou comigo. Brigou comigo, eu não me importo. Isso não me afeta, eu sou forte no Senhor. Você brigou comigo, eu consigo orar por você, olhar na sua cara e ainda te amar. Ele dizer, Pai, perdoa-os porque não sabem fazer. Não é uma geração fraca, não é uma geração morna, indecisa. É uma geração determinada, vai até a cruz, morre, é cerrado no meio, abençoando. Pedrada na cabeça, dizendo, Pai, perdoa eles. Entendeu? Se não for assim, meu irmão, o capeta derruba fácil. Primeiro soco, a pessoa se ofende. Crente melindroso, crente fraco, gatinho assustado. A primeira pedrada já fica ofendido, já pega uma também e taca na cabeça. Crente despreparado. Nós não, meus irmãos. A pedrada vem e nós continuamos sorrindo. Tranquilo. Por quê? Porque nós somos reveladores da glória de Deus. Um rei não se abaixa. Um rei não cai de joelhos chorando na frente de ninguém. Um rei, ele morre rei. Ele é cerrado, mas ele morre na sua nobreza. Falando como rei, vendo-se como rei. Sabe? Não sendo arrogante e soberbo, mas sendo quem ele é. Ele é do céu. Ele só pode pensar como se pensam as pessoas do céu. Ele é de um outro tipo, de uma outra raça. Ele tem um outro pensamento, ele tem outros valores. Porque ele foi gerado do alto. E fala as coisas do alto. Porque aqueles são da carne e se inclinam para as coisas da carne. Isso é estranho para um rei, as coisas que não são da realeza.
As coisas que não dizem com o reino não é interessante. Aquilo que o urubu come, a águia olha e tem nojo, porque a águia não come carniça, a águia come só alimento fresco. Aquilo que muito, Big Brother, você está vendo Big Brother, novela 8. A águia fala assim, não, estou desatualizado, não quero saber, e tem nojo disso. Porque a águia não consegue comer carne toda. Ela não consegue. Ela não consegue dançar a música do Michel Teló lá, dizer, cantar, fazer até uma versão gospel. Fizeram uma versão gospel e jogaram na internet. Ela vai tomar banho. Vai tomar banho. Pegar uma carniça, colocar um orégano e falar, agora coma. Não. A igreja do Senhor não tem nada a ver com isso. 2 Coríntios 13:3 diz, vocês querem uma prova de que Cristo é poderoso em mim? Os irmãos, o maior poder não está em levantar a mão e ressuscitar um morto de 4 dias. O maior poder está em você sobreviver no meio da igreja nos últimos dias e continuar amando, perdoando, tendo bom testemunho e continuar fazendo a vontade de Deus, quando todo mundo está puxando para um lado e você fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, porque você tem um compromisso com Ele e com as almas que Ele colocou para você ajudar. Você não pode abandonar o muro por causa de Tobias e Sambalate, porque essa obra é de Deus, e fechar esse muro é o que Deus chamou a fechar. E está fazendo isso para Deus, com Deus, e Deus está vendo, está se agradando, embora muitos estão dizendo que Deus não está se agradando. E daí? Você sabe que Deus está se agradando, porque Deus revela isso no seu homem interior. Romanos 8,14. Em Romanos 6,11 diz, reconhecei-vos como mortos para o pecado, vivos para Deus. Reconheça que você é o que a Bíblia diz que você é. Reconheça que você é chamado. Reconheça que você é igreja. Reconheça que você tem poder para prevalecer sobre todo o mal. Reconheça que você pode ir até o fim. Reconheça que você é mais do que vencedor. Reconheça que a sua carne não pode ser mais forte que o seu espírito, nunca vai conseguir. Que essas emoções estão sujeitas a você. Que esses desejos estão sujeitos a você. Eles são fracos. Essa raiva, essa mágoa, essa irritação, esse vício, essa impureza, tudo isso é sujeito a você. Reconheça que você reina sobre isso. Reconheça que você foi ungido por Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, mantido por Deus. Ele tem um compromisso com Deus. Sim, nós podemos pela graça. O odre é expandido nas pressões e não é destruído pelas pressões. O odre é perseguido, mas não destruído. O odre, ele é mantido com uma alegria sobrenatural. Uma paz, uma segurança. E aí as pessoas olham para vocês, mas como ele continua sorrindo? Como ele continua tranquilo? Qualquer pessoa na situação dele estaria injuriado, bravo. Mas ele não muda. A não ser de glória em glória. Eu estou dizendo, não muda para pior. Neemias, capítulo 6, do 9 ao 16. Estarei concluindo com esse versículo, pois nós continuamos isso na quinta-feira. Tem sido uma bênção esse tema do remanescente, porque mostra as características, não que Deus está cobrando esse comportamento, as características de uma vida produzida por Deus. Isso aqui não é algo que nós fazemos para Deus, isso aqui é algo que nós ganhamos. Isso aqui é o resultado da operação da graça pela palavra. Inevitavelmente ficamos assim, porque essa é a característica, onde a graça entra, essa semente entra, ela produz essa natureza. Produz esse desempenho. Que maravilha, né, amados? Neemias 6, do 9 ao 16, e vamos concluir hoje. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eles querem me motivar? Deus, me dá mais força agora. Vamos ver quem ganha. Se eles querem me enfraquecer, o Senhor vai me fortalecer mais agora. É uma guerra.
Eles querendo que eu fique fraco, e o Senhor querendo que eu fique mais forte. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Se pudesse, já teria matado. Mas não pode, o crente não morre na mão dos ímpios, a não ser que Deus queira fazer um mártir ali, para dele vir muitos outros, não é? Porém eu disse: homem como eu fugiria? Homem como eu fugiria? Quem está falando aqui é um rei. Acho que eu sou um covarde, um fraquelo. Você pensa que eu vou sair correndo? Se Deus mandar eu vou, mas eu não vou, porque você está querendo me matar. Quem quer me matar? Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Não vou fazer as coisas do jeito errado na igreja, porque isso é morte para mim. As coisas no templo são com ordem e com decência. De maneira nenhuma entrarei. De maneira nenhuma. Firme diante dos ímpios. Você sabe o que você pensa e você é irredutível. Intransigente, fanático, não importa o que você diga que eu sou. Você me chama de intransigente, de fanático, de doido. Eu digo: de maneira nenhuma. Eu tenho princípios e morro por eles. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Tem uma corja aí querendo te tirar da direção do Espírito. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivesse motivo de me infamar, a cilada, a rede. Vamos, como o Daniel, né? Vamos arrumar um motivo para difamar ele, como nós gostaríamos de falar mal deles. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a essas suas obras, e também da profecia no Adia e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, e 52 dias. Veja, toda oposição não conseguiu impedir os desígnios inevitáveis e invencíveis de Deus. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Os que queriam desanimá-lo, acabaram desanimados. Os que queriam a rede que fizeram para ele, a forca de Amã virou para Amã mesmo. Aqui queriam desanimar, eles ficaram desanimados. Todos aqueles que querem desanimar você ficarão desanimados. E todos que quiserem destruir você serão destruídos. A maneira como Deus trata os seus inimigos depende de como Ele te trata. Deus disse a Abraão: eu serei amigo dos teus amigos e serei inimigo dos seus inimigos. A maneira como as pessoas me tratarem é a maneira como Deus vai tratá-los. Porque eu e Deus somos um no Espírito. E quem me persegue, persegue a Deus. E quem me ama, ama a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus.